De ontem para hoje, a Rússia fez mais um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, principalmente aqui na região de Kiev, mas atingiu também coisas aqui em Zaporizhia, em outras regiões aqui da Ucrânia também, um monte de drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje, né? Mas a Ucrânia também fez um ataque aqui contra Belgorod, que deixou a cidade sem luz, e também mandou drones até Moscou, tá? Os aeroportos de Moscou foram fechados de ontem para hoje. Agora, a grande notícia que está todo mundo comentando é o Vladimir Alexiev, que é um vice-diretor do GRU, que é o Serviço Secreto Russo, e que também era ligado ao grupo Wagner e que estava entre as pessoas que renderam os ucranianos em Mariupol em 2022, logo no início da guerra, né? E ele havia combinado, um dos termos do acordo para a entrega de Mariupol é que os prisioneiros de guerra ucranianos seriam tratados de acordo com a Convenção de Genebra e coisa e tal, e ele descumpriu esses acordos todos e, no final das contas, ele hoje foi atingido em Moscou, tá? Não se sabe se foram os ucranianos. Existe a possibilidade de ser briga entre os próprios oficiais russos lá, né? Mas eu não sei não, tá? Ele é o cara que os ucranianos colocaram na listinha lá de pessoas que tem que pagar. Por quê? Porque ele prometeu tratar os prisioneiros ucranianos de forma decente, e não foi isso que aconteceu com o pessoal de Mariupol, né? Então essa foi a grande notícia do dia. Na linha de frente, não tem nenhuma grande novidade. Em Mariupol, os ucranianos recuaram mais um pouco, os russos avançaram um pouco em Mariupol, mas não mudou fundamentalmente a situação por ali. E do ponto de vista diplomático, teve ontem mais uma reunião do esforço de paz lá trilateral dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas como era de se imaginar, não houve nenhum avanço, né? A única coisa foi a troca de prisioneiros. Teve realmente a troca de prisioneiros aqui. Vários soldados ucranianos voltaram para casa, felizmente, né? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 6 de fevereiro de 2026, 8 horas da manhã aqui em Nova York, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Estação Verão, vendedor de fraldas geriátricas do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos mais um grande ataque russo contra a Ucrânia. Foram 335 objetos aí, entre drones e mísseis, contra a Ucrânia. Na verdade, 328 drones e mais 7 mísseis, 2 mísseis Kinjal e 5 mísseis Ra-59. A maior parte dos drones foi derrubada, 297 drones foram derrubados, mas os mísseis não foram interceptados e acabaram havendo locais atingidos, vários locais atingidos. Isso teve coisa em Kiev, mas teve também aqui em Kremenchuk, teve também aqui em Dnipro, Zaporizhia, teve um monte de coisa atingida aqui em vários lugares, infelizmente, né? Inclusive aqui em Zaporizhia teve um abrigo de animais que foi atingido pelos russos. Infelizmente houve cachorrinhos mortos, mais uma crueldade absurda, né? 8 cachorros foram mortos e vários outros foram feridos, sem contar o trauma, né? Imagina os cachorrinhos nesse frio danado, né? Estavam lá no abrigo deles e os russos resolvem atacar um abrigo de cachorros. É realmente uma tristeza muito grande isso daí. É lógico, também atacar seres humanos também é um absurdo, mas o ser humano pelo menos entende o que está acontecendo, né? Os cachorros sequer sabem o que está acontecendo, não fazem nem ideia de por que estão sendo atacados por mísseis e coisa e tal. Uma coisa realmente absurda, uma coisa absurdamente cruel isso daqui, né? Mas é típico dos russos isso daí. Bom, os ucranianos responderam, tá? Os ucranianos responderam atacando Belgorod. Belgorod teve um ataque grande de mísseis de ontem para hoje, nessa noite do dia 5, com 5 impactos reportados, inclusive na planta térmica de Belgorod. Então, a energia elétrica e o aquecimento e o suprimento de água foram cortados no centro da cidade de Belgorod. Belgorod é essa cidade da Rússia aqui, próximo da fronteira com a Ucrânia, essa cidade aqui, e ela está sem água, está sem luz e está sem aquecimento, o que é bastante crítico nesse período agora do inverno, muito frio por lá, né? Então, não é a melhor coisa do mundo. Eu não gosto quando a Ucrânia faz esse tipo de coisa, mas na situação que está atual, em que os russos atacam a infraestrutura de energia ucraniana direto, por que não revidar na mesma moeda, né? Bom, agora uma coisa que não acontecia há muito tempo era a Ucrânia mandar drones até Moscou, né? E, de novo, agora os aeroportos de Domodedovo e Zhukovsky, que são os principais aeroportos lá de Moscou, estão fechados por conta da ameaça de drones.
a gente não teve nenhuma indicação de alguma coisa ter sido atingida em Moscou, tá? Porque, né, sabe que fechou o aeroporto, mas nada teria sido atingido diretamente. Não temos informação, pelo menos, sobre isso. Não quer dizer que não tenha sido atingido, tá? Pode ser que é muito comum, quando tem ataque assim, que os russos simplesmente não publiquem as informações sobre isso. Mas a gente sabe que teve atividade de drones ucranianos lá perto de Moscou de ontem para hoje, né? Os aeroportos chegaram a ficar fechados. Bom, teve isso daqui, ó, que foi um centro de negócios em Moscou que começou a pegar fogo, um prédio que pegou fogo aqui, um prédio moderno, inclusive, mas não consta que tenha sido ataque ucraniano, não, tá? Parece que foi um acidente. Isso daqui, segundo eles estão dizendo, os empregados desse prédio tiveram que sair. É um lugar em que tem vários jornais russos, né, nesse prédio aqui, lá no centro de Moscou, e pegou fogo em alguns escritórios aqui, mas, de novo, não consta que tenha sido os drones ucranianos. Isso daí provavelmente foi só um acidente mesmo lá em Moscou. O que tem de novidade em Moscou, que é a grande notícia do dia, é o fato de que o general Vladimir Alexiev, que é vice-chefe da GRU, né, que é o serviço secreto russo, foi atingido por tiros em Moscou essa manhã. Ele não morreu ainda, tá? Ele está em estado crítico no hospital, mas ele levou pelo menos 2 tiros de um entregador, de uma pessoa disfarçada de entregador de comida, né? Aqui, ó, ele era o cara representante russo nas negociações em Mariupol em maio de 2022, quando a Ucrânia aceitou abandonar Mariupol. Lembra que a Ucrânia estava tomando Mariupol, ele estava com uma série de tropas ali na fábrica de Azovstal, e os russos destruindo a cidade completamente. Então os ucranianos acharam melhor, então vamos parar, a gente entrega a Mariupol. E aí fizeram um acordo que o Alexiev prometeu que a Rússia iria cumprir com a Convenção de Genebra no tratamento de prisioneiros de guerra, e pessoalmente garantiu condições humanas para a detenção dos soldados capturados. Então, ou seja, os soldados ucranianos se entregaram a uma negociação com os russos, em que os russos prometeram tratamento humano e coisa e tal. A assinatura dele aparece em vários documentos relevantes assinados em Mariupol naquele momento. De nossa parte, nós demonstramos sempre humanidade e entregamos Alexei 3 prisioneiros de guerra russos que haviam recebido tratamento médico e providenciado comida e água. Tá? Isso aí quem está falando aqui é o Denis Prokopenko, que era o líder de um dos grupos que estava dentro da Azovstal. Ou seja, eles tinham feito russos prisioneiros, e esses prisioneiros russos que estavam com eles foram entregues, né, nessa ocasião, na negociação ali. Enfim, o fato é que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Depois disso, aqui tem os documentos com a assinatura dele, dizendo, né, dos acordos que foram feitos na época. Esse aqui é o Mané em questão, e a verdade é que ele não cumpriu a parte dele. Muitos prisioneiros de guerra ucranianos foram torturados na prisão, sofreram ferimentos e coisas terríveis, né? E, bom, hoje ele foi atingido por tiros. Não se sabe quem deu esses tiros. Apenas 3 meses atrás, os russos estavam fazendo propaganda do cara, dizendo que não, que os ucranianos têm medo do Alexiev, porque não sei o que lá, que o cara matou os ucranianos todos em Mariupol e não sei o que lá, e não teve... Né? O pessoal gosta de dizer que a crueldade do cara é vista como positiva do ponto de vista russo, né? Então tá aqui, esse aqui é o Mané em questão, que tomara que não vá sobreviver, a gente não sabe, ele está vivo ainda, está em situação crítica no hospital, né? Aqui, ó. Os ucranianos consideram o futuro Marechal da Vitória, Vladimir Alexiev, não apenas um inimigo, mas um traidor. O grande horror do Budanov, né? O padrinho do grupo Wagner, que eles não gostam de falar abertamente. Aí tá o pessoal elogiando aqui, chamando ele de futuro Marechal da Vitória, não sei o que lá. Né? Marechal da Vitória é um título honorário para um general que ganha a guerra, né? Mas não vão ganhar a guerra, não. Não sei se vão dar esse título, não sei nem se ele vai sobreviver para ver esse título, né? O fato é o seguinte, o jornal Komensart reporta que os investigadores acreditam que Alexiev foi atingido 2 vezes por um homem que estava fingindo ser um entregador de comida, que entrou no prédio de apartamentos dele. O jornal diz que o Alexiev foi atingido 2 vezes na escada do prédio e tentou brigar com o atacante, e depois disso o atacante fugiu. Né? Então, ou seja, isso teria sido o que aconteceu lá no caso, e ele foi então levado para o hospital em situação crítica. Está vivo ainda, mas está em situação crítica, né?
E, bom, é lógico, a primeira visão é que isso aí seja coisa feita pela Ucrânia mesmo. Eu acho mais provável, né? A Ucrânia, vocês sabem, tem essa ideia de criar uma unidade parecida com o Mossad, que vai garantir que todos os russos que cometeram crimes de guerra serão responsabilizados de um jeito ou de outro, tá? E esse cara é certamente um cara que estava na lista dos ucranianos, mas pode não ser, tá? Então aqui o Ozint Intuit fala aqui sobre uma alternativa, né? O Vladimir Alexeyev, tenente-general, primeiro vice-presidente do GRU, que é o Serviço Secreto Russo, foi atingido em Moscou hoje mais cedo por uma pessoa não identificada, e ele estaria cheio de balas e quando chegou para um hospital, quando entrou no hospital, em condição séria ou crítica. Muitos observadores estão atribuindo essa tentativa de assassinato à operação ucraniana. Essa teoria é possível, porém, existem duas imagens que mostram que tiradas do Alexeyev e do general Sergei Surovikin em 2023, que fazem um apelo do grupo Wagner, que entraram em Rostov-on-Don. Ambos os generais aparecem em camuflagem, uniforme de camuflagem, tirados do ranking de insígnia. Lembra? É essa imagem aqui. Esse aqui é o cara que teve o tiro, né? Que sofreu o atentado. Em junho de 2023, o grupo Wagner, né, se revoltou contra o exército russo, e aí o Prigozhin, que era o chefe do Wagner, começou a avançar em direção a Moscou, e alguns dos generais do exército russo apoiaram o grupo Wagner nessa época. Ele era um desses generais que apoiaram o grupo Wagner, e tanto ele quanto esse outro cara aqui, que o nome dele é Surovikin, né, Alexeyev e o Surovikin, eles apareceram em roupa de camuflagem, sem nenhuma coisa, pedindo desculpa e pedindo que o pessoal do grupo Wagner entregue as armas e não continue em Moscou e não sei o que lá. Depois disso, o Surovikin desapareceu completamente do visto público e depois foi removido do posto de comando, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas ele simplesmente sumiu lá na Rússia, né? O Alexeyev depois voltou ao seu posto e ajudou a negociar a transição dos mercenários do grupo Wagner para o contrato com o Ministério da Defesa. Ou seja, o fato é, esse cara estava do lado do grupo Wagner naquela rebelião que aconteceu lá em 2023. Ou seja, existe a possibilidade de ser um trabalho dos próprios russos que fizeram isso daqui. Alguém ainda chateado com ele, da mesma maneira que mataram o Prigozhin, resolveram matar o cara agora. Existe essa possibilidade. A gente não sabe quem foi que deu o tiro no cara. Ele está no hospital, não morreu ainda, mas está aí, tomara que vai prestar conta, né? E mesmo que não morra agora, a verdade é que a tendência é que em algum outro momento do futuro os ucranianos vão acertar a conta com ele do mesmo jeito que tem feito com todos os criminosos de guerra nessa guerra, né? Falando sobre a linha de frente, a situação em Mirnograd ficou um pouco pior para os ucranianos retrocederam um pouco na parte norte da cidade, os russos avançaram um pouco ali, mas nada que faça uma diferença significativa por ali. Como eu falo para vocês, a Ucrânia não está lutando por território, a Ucrânia está lutando por atrito com os russos, né? Esse é que é o ponto. Aqui também teve mais algumas imagens aqui de ataques ucranianos na região de Konstantinivka, também destruindo blindados russos por ali. E também teve um caso em que operadores de drones dos ucranianos destruíram um sistema norte-coreano chamado Koksan. É um sistema de artilharia autopropulsado norte-coreano e estava sendo usado também na região sul da Ucrânia e foi eliminado pelos ucranianos. Agora, o que levanta dúvida é quanto equipamento norte-coreano não está sendo usado pelos russos nessa guerra, né? Aqui, na direção de Pokrovsk, operadores de drones também eliminaram uma tentativa de avanço russo ali, eliminaram um lançador de foguetes BM-21 ali na região também de Pokrovsk. Via de regra, na linha de frente, nenhuma mudança significativa de ontem para hoje, mais uma vez, né? Bom, a questão da Starlink ainda é um assunto muito falado pelos russos, o pessoal chorando muito com isso ainda. Aqui, agentes da TESH na Força Armada Russa estão reportando uma grande falha na Starlink e fogo amigo. Nossas fontes no 122º Regimento de Rifle Motorizado, na região de Kupiansk, e no 1000º Regimento, na região de Zaporizhia, reportam a mesma visão. Tropas e comando está efetivamente paralisado, não conseguem avançar nada porque não tem Starlink. As unidades de ocupantes estão experimentando uma total falha de Starlink e, com isso, eles não têm comunicação entre eles. Tentativas de colocar comunicações de backup falharam uma depois da outra. Sistemas de guerra eletrônica padrão regularmente conseguem fazer interferência mesmo nos próprios rádios deles, ou seja,
Esse é um dos problemas que a Starlink resolve, né? Como eles têm que usar jammers para evitar os drones ucranianos, o jammer sabe como é que é? Ele emite um monte de energia de radiofrequência para justamente interferir com o comando do drone. Só que interfere também com a comunicação dos próprios rádios dos russos ali na linha de frente. Então, o pessoal está sem comunicação nenhuma sem a Starlink. E, inclusive, tem alguns casos de friendly fire, ou seja, de fogo amigo, quando uma unidade russa atira em outra unidade russa, por quê? Eles não estão conseguindo comunicar um com o outro, e aí acaba achando que é o inimigo, acaba atingindo. Enfim, essa é a confusão que está no exército russo. Excelente que isso aconteça, ótima novidade, né? Bom, teve a troca de prisioneiros, tá? Uma troca de prisioneiros, foram 157 ucranianos liberados, outros 157 são esperados que sejam liberados em breve, num total de 314 soldados ucranianos que não estão sendo liberados por aí. Então tem aqui algumas imagens, isso é uma coisa sempre muito positiva, as famílias revêem seus entes queridos, seus maridos, seus filhos, né? E, bom, é a primeira troca de prisioneiros do ano, excelente notícia isso. Assim, é um resultado da negociação que está acontecendo lá em Abu Dhabi, tá? É o que eu falei para vocês, eu acho muito pouco provável que tenha, de fato, solução em termos de acabar com a guerra, mas troca de prisioneiros não deixa de ser um resultado positivo nisso daí, né? O presidente Zelensky confirmou que 157 prisioneiros ucranianos foram retornados para casa em uma troca de prisioneiros depois de um longo tempo, né? Inclusive, tem membros das Forças Armadas, dos Guardas Nacionais, Serviço de Fronteira, etc. Então, que bom que teve essa negociação aí, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as conversas que aconteceram em Abu Dhabi, ou seja, teve mais conversa lá e agora, bom, não chegaram a lugar nenhum, evidentemente, como todo mundo sabia que não iam chegar a lugar nenhum, e estão marcando mais conversas nos próximos dias, muito provavelmente nos Estados Unidos, e não mais em Abu Dhabi. Não sabemos ainda o que vai acontecer nesse caso, né? A situação econômica da Rússia está ruim, você sabe disso, né? Está muito ruim. E agora os empregados começaram a aparecer para os funcionários russos que trabalham em hospitais e outros órgãos públicos um papel para médicos em São Petersburgo, né? Para você fazer doações voluntárias para o esforço de guerra. Então, segundo eles estão dizendo aqui, que quando você recebe seu salário, você recebe um documento que você pode assinar dizendo que você quer passar a doar tantos por cento do seu salário para o esforço de guerra, né? Em tese é voluntário, você faz isso só se você quer. Mas segundo estão dizendo, aqui ó, eles estão pedindo para transferir no mínimo 500 rublos para quem é médico e 200 para quem é enfermeiro. E segundo eles estão dizendo, é voluntário, em tese você não é obrigado a fazer, mas se você não fizer, é possível que você seja demitido. Ou seja, é voluntário, mas não tanto, né? Uma maneira que os russos estão fazendo de botar mais impostos nas pessoas, de uma maneira supostamente voluntária, supostamente para ajudar o esforço de guerra russo, né? Olha só, outro caso aqui de problemas sérios da economia russa. Aqui, ó. Respondendo a um chamado urgente de uma empresa de real estate, né, de imóveis. Né? A Duma, que é a Câmara dos Deputados lá da Rússia, disse que não vai ajudar. O orçamento não está em posição de apoiar pessoas de negócio, mesmo negócios sistematicamente importantes, e então boa sorte aí, não tem o que fazer, coisa e tal. Então aqui, o orçamento federal não tem dinheiro livre para assistir a Samolet, que é o nome da empresa, né? Que é um dos maiores desenvolvedores do país, ou seja, de construção de imóveis, né? E pediu para o governo por 500 bilhões de empréstimo preferencial, 500 bilhões de rublos, para salvar a empresa. Ou seja, se isso não acontecer, é muito provável que a gente vai ter mais problemas na Rússia aí, com a empresa quebrando. E bom, vamos ver o que vai acontecer por lá, né? A catástrofe está cada vez pior por lá e tende a piorar, né? Bom, do ponto de vista da Ucrânia, muita ajuda vindo aí, tá? A Holanda confirmou que vai transferir transformadores para a Ucrânia e alocar 23 milhões de euros para apoiar o setor de energia da Ucrânia. Excelente notícia. Também temos informações da Finlândia, comprometendo 43 milhões de euros para ajudar a Ucrânia. A Suécia também vai preparar 100 milhões para geradores e equipamentos de aquecimento para ajudar a Ucrânia nessa guerra, nesse inverno aqui que está muito rigoroso. E a Polônia também está preparando 56 milhões de dólares em um pacote de ajuda para a Ucrânia, segundo o Donald Tusk. Né? Então, ou seja, os países europeus continuam apoiando a Ucrânia aí. Esses aqui são alguns que saíram na notícia de ontem para hoje. Tá? Tem vários outros que também têm prometido apoiar a Ucrânia nesse inverno muito frio que está por lá. Né? Outra coisa curiosa, lembra que a gente falou que a Ucrânia comprou pela primeira vez gás dos Estados Unidos, né?
E para receber esse gás, parece que eles usaram justamente um gasoduto que já foi, uma época, usado para vender gás russo para o Ocidente. Então o gasoduto ele funcionava vindo aqui da Ucrânia em direção à Grécia e daqui saía para exportação para outros países. Agora foi invertido, né? O gás natural liquefeito americano agora entra no gasoduto através da Grécia, passa pela Bulgária, Romênia, Moldova e entra na Ucrânia, a mesma rota que fazia no passado o gás russo saindo da Rússia, né? Então, só uma curiosidade aí, isso é uma coisa positiva. Moscou destruiu 60% da produção de gás da Ucrânia em 2025, mas a Ucrânia agora vai poder receber esse gás americano através desse gasoduto e assim normalizar o aquecimento e a geração de energia elétrica por lá, né? Bom, o Zelensky falou sobre as negociações. O time de negociação ucraniano reportaram, depois de 2 dias de conversas, que diz que foi muito produtivo, que avançaram muita coisa, mas a situação é a mesma, não mudou nada, né? E ele disse que mais outros encontros são planejados em breve, provavelmente nos Estados Unidos, e estressou que a Ucrânia está pronta para trabalhar em qualquer formato que leve a uma paz duradoura e não compense a Rússia por sua agressão. Ou seja, um recado muito claro que muito do que estava sendo proposto ali era meio que um prêmio para a Rússia por ter agredido a Ucrânia, o que não vai ser aceito, né? O presidente Zelensky rejeitou o ultimato da Rússia em reconhecer o Donbás, dizendo que a Ucrânia tem seu próprio presidente, que assina os documentos pelo país, e estressou que os territórios da Ucrânia pertencem à Ucrânia, apesar da sua ocupação temporária pelos russos, e que os russos não têm o direito de declarar o Donbás como russo, nem de forma alguma, né? Ou seja, essa é a posição da Ucrânia. E bom, só para concluir aqui, vai haver o Encontro Cultural Brasil-Ucrânia no dia 24 de fevereiro, às 19 horas, no Instituto Goethe, em Salvador, na Bahia, né? O Encontro Cultural Brasil-Ucrânia é um evento que marca 4 anos de resistência da Ucrânia à invasão. Lembrando que no dia 24 de fevereiro foi justamente quando iniciou a guerra em 2022, né? E iniciou essa ocupação em larga escala, né? A guerra já vem desde 2014, mas essa ocupação em larga escala. Enfim, vai ter esse evento lá em Salvador, na Bahia. O endereço está aqui, 7 de setembro de 1809, em Vitória, Salvador, Bahia. Só para divulgar aqui o evento do pessoal lá para quem puder comparecer, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.